Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar sequência à nossa disciplina Direito Administrativo 1 e nesse nosso tema aí do nosso segundo bimestre, que são as licitações. Vimos na aula passada um pouquinho em relação ao conceito de licitação, bem como em relação às suas normas gerais. Vimos lá a Lei 8666, que é a Lei Geral de Licitação, tá certo? Vimos também que temos uma outra lei, que é a lei do pregão, e vimos em relação ao regime diferenciado de contratação que foi utilizado nas obras de infraestrutura da Copa do Mundo 2014 e das Olimpíadas de 2016. Perfeito? Vamos continuar agora conhecendo a obrigatoriedade de licitação e também o seu objeto, beleza? Vamos lá então. Quando estudamos lá o nosso conceito de licitação e o porquê de existir esse certame, né, esse procedimento administrativo, vimos que é para se evitar que o gestor, administrador público, ele escolha a seu bel prazer, né, escolha de forma livre as pessoas que vão contratar com a administração pública, até pelos princípios administrativos, como a impessoalidade, a legalidade, a isonomia. Então se criou aí um procedimento público, na verdade, no qual as pessoas interessadas e que aceitem, se sujeitem às condições especificadas no instrumento convocatório, se apresentam as propostas para fim de contratar com a administração pública. E por isso, por se embasar, por se fundamentar, na verdade, em princípios administrativos, é que nós temos como regra que a licitação ela é obrigatória, tá certo? Tem lá no artigo 37, inciso 21, nós temos que a licitação ela é obrigatória. Ressalvadas, logicamente, as hipóteses de dispensa e de inexigibilidade, que veremos na sequência. O dever de realizar licitações, então, está no artigo 37, inciso 21 da Constituição, que diz o seguinte: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantida as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Primeira coisa a destacar aqui: quais são os contratos, as contratações que a Constituição ela determina que devem ser precedidas de licitação pública? Obras, serviços, compras e alienações. Então, a Constituição traz um rol ali de exemplificativo de alguns bens cuja contratação prévia, aliás, exige prévia licitação. É uma descrição panorâmica do objeto da licitação. Veremos que a Lei 8666 traz mais algumas hipóteses em relação ao objeto da licitação. Tranquilo? Isso é importante destacar. Como nós dissemos já, a licitação ela visa assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes, tá certo? Isso é isonomia, na verdade, é a impessoalidade. E para isso, e é muito comum, viu, gente? É muito comum que alguns gestores se utilizem do edital ou de outro instrumento convocatório para exigir qualificações técnicas ou econômicas muito específicas, de modo a cercear ou inviabilizar a concorrência ou até mesmo direcionar a licitação para um específico
empresário e empresa, tá certo? Por isso que a Constituição é muito clara. Ela fala que só pode se exigir as qualificações técnicas e econômicas que são estritamente indispensáveis, tá, para garantir o cumprimento da obrigação. Então, se eu consigo aquele serviço, eu consigo atender o interesse público exigindo A e B, não tem por que eu pôr o C ou o AB, B mais 1, né, para exigir e afastar concorrentes. Ou colocar A, B, D e E, sabendo que o D e E só vai ter uma ou duas empresas que eu tenho um conluio, ou que eu pretendo aí beneficiar, vão conseguir concorrer e ganhar. Então, o bem o México pela licitação, o Pedro também, né? Esses casos é muito, muito, muito comum, tá? O edital vem ali já direcionado. O advogado tem que pegar, ler aquele edital, perceber as qualificações e estudar um pouquinho em relação ao objeto daquela licitação, e aí sim verificar se os requisitos que estão no edital ou no instrumento convocatório, eles são indispensáveis realmente para garantir o cumprimento da obrigação. Caso contrário, é passível de impugnação edital, tá certo? Vamos seguir. Desta forma, então, a licitação ela vai ser obrigatória aí para todas as entidades e órgãos públicos pertencentes aos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios. Então, pessoal, quem está sujeito ao dever de licitar? Quem estão sujeitos? O Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, tribunais de contas, órgãos da administração pública direta, autarquias, fundações públicas, agências reguladoras e executivas, associações públicas, consórcios públicos, fundações governamentais, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações de apoio, serviços sociais autônomos, o chamado Sistema S, e os conselhos de classe. Aqui eu quero destacar 3 situações para vocês. Primeiramente, nós temos aqui os serviços sociais autônomos, o Sistema S, que eu disse já lá no início, no decorrer do nosso bimestre passado, que eles não são integrantes da administração indireta, são tidos né, como entidades paraestatais, entidades de colaboração. Entretanto, por receberem subvenções, apoio, financiamento, fomento público, eles têm o dever de licitar, tá certo? Um outro detalhe, os conselhos de classe. Então, quando eu falo de Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Enfermagem, COFEM, eu estou dizendo que eles são também obrigados a licitar, perfeito? Com empresas públicas e sociedades de economia mista. Quando explorarem atividades econômicas, quando visarem lucro realmente, né? Quando estiverem no mercado privado competindo com as entidades privadas, como é o caso do Banco do Brasil, dos bancos públicos, né? Temos que se for para adquirir, para comprar, para contratar serviços e bens essenciais para a sua finalidade econômica, comprar um caixa eletrônico, comprar um maquinário que é preciso usar para o banco realizar seu serviço, sua atividade. Nesse caso, aí não será obrigatória a licitação, tá certo? Mas só nesses casos. Nos outros casos, demais casos, aí também devem licitar, tranquilo? Dito quem estão sujeitos ao dever de licitar, vamos conhecer agora quem não precisa licitar. Eu vou começar pela nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Eu falei que os conselhos de classe devem licitar, mas, professor, por que a nossa OAB está aqui do ladinho, nesse quadrinho ao lado, e não ali no dever de licitar? Porque o STF, ao julgar uma ação, ele entendeu que a OAB ela não é uma autarquia federal, ela não faz parte da administração indireta da nossa administração pública da União, porque o próprio estatuto da OAB ele prevê isso. Ela é uma entidade sui generis, ou seja, uma entidade atípica.
única. Por isso que ela não se enquadra ali no dever de licitar. Tranquilo? Além disso, empresas privadas, concessionárias e permissionários de serviço público, organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público, OS ou CIP, elas não têm a necessidade de licitar, entretanto, deverão sim, no caso de for realizar contratações, contratar utilizando verba direta recebida dos repasses voluntários da União. Perfeito? E para finalizar nossa aula, vamos aqui conhecer o objeto da licitação. Dissemos lá que no artigo 37, inciso 21 da nossa Constituição, nós temos as obras, os serviços, as compras e as alienações como obrigatoriedade de ter uma prévia licitação pública. Perfeito? Entretanto, veremos aqui que no artigo 2º da Lei 8666/93, a Lei Geral de Licitações, veremos algumas novas exigências em relação às contratações por parte da licitação pública. Mas antes disso, nós temos como objeto imediato da licitação a busca da melhor proposta, ao passo que o objeto imediato é aquilo que a administração pretende contratar. Então, de forma imediata, aqui para agora, eu tenho que buscar o quê? Meu objeto é buscar a melhor proposta. Agora, a longo prazo, ao final da licitação, meu objeto, que é o imediato, um pouquinho mais distante, né? Ele vai ser o que eu pretendo contratar. Então, se eu for contratar uma obra de engenharia, o meu objeto imediato vai ser a busca da melhor proposta, o meu objeto imediato vai ser a obra X que vai ser construída. Tá certo? Pois bem, lá no artigo 2º, então, da Lei 8666, nós temos que há exigência de prévia licitação para contratações de administração pública com terceiros relativas ao quê? A obras, serviços, e é importante isso, hein? Inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões públicas, permissões e locações. Portanto, no nosso quadrinho resumo, obrigatoriamente deve-se realizar licitação, de acordo com a Lei 8666, lá no artigo 2º, para a compra de bens móveis ou imóveis, contratar serviços, inclusive de seguro e publicidade. Tá? Muitos prefeitos buscam, querendo burlar isso aí, e quer contratar serviços de publicidade sem licitação, dizendo que é uma atividade intelectual, né? Não. Ali está muito claro na lei que inclusive serviços de publicidade. Perfeito? Além disso, para a realização de obras, alienação de bens públicos e daqueles adquiridos judicialmente ou mediante dação em pagamento, doação, permuta ou investidura, que são institutos aí do direito público, tá certo? Também obrigatória para outorgar a concessão de serviço público. E, por fim, nós temos aqui a expedição de permissão desse serviço público. Então, quando eu quero ali conceder um serviço público, como acontece com os transportes coletivos, na maior parte das cidades do Brasil, eu vou ter que abrir uma licitação pública para que as empresas interessadas em prestar esse serviço concedido de transporte coletivo, urbano, né, ou rural também, ele se apresente e se encaixando, se enquadrando nos requisitos do instrumento convocatório, poderão participar do certame e, ao final, se caso ganhar, se for a melhor proposta, dependendo do tipo de licitação e até mesmo dos requisitos do edital, nós vamos ter ali essa empresa ganhadora. Então, para outorgar a concessão desse serviço público, também é obrigatório a licitação. Tá certo? Muito bem. Quero, mais uma vez, agradecer a sua companhia, a sua atenção e até a nossa próxima aula, que continuaremos a ver a licitação e daí veremos duas hipóteses interessantes, porque a licitação é obrigatória, sim. Entretanto, há as hipóteses de quê? De dispensabilidade, né?
quando a licitação ela é dispensável ou dispensada. Veremos a diferença de dispensável e dispensada e também quando que ela vai ser inexigível, que é a chamada inexigibilidade de licitação. Perfeito? Então, até a próxima aula. Muito obrigado.